Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui Léo Soares, entrevistador do canal Investigação Criminal. Hoje à frente do quadro Que Lei é Essa? E na presença do professor e doutor, advogado José Nabuco. E hoje nós vamos trazer para vocês todos os detalhes e atualizações de um caso repercutido amplamente, que é o tal do fim das saidinhas, né? As saidinhas temporárias, os benefícios que os presos têm. Com o doutor José, nós vamos trazer aqui o que acontece com essas saidinhas? O que são essas saidinhas? Temos agora uma lei, porque não é mais um projeto de lei. No dia 11 de abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei, então agora não temos mais um PL, e sim uma lei que já está sancionada. No dia 20 de fevereiro, o Senado já tinha aprovado essa lei, e aí voltou para a Câmara aprovou também, e aí foi para o presidente para aprovação e para sancionar essa lei, que o que aconteceu aí no meio de abril. Mas agora, como que fica isso? As saidinhas ainda existem? Elas não existem mais? E por quê? Porque nós temos um veto, e esse veto é o que chama a atenção das pessoas, porque até então esse veto ele vai em cima do principal objetivo da lei. E o que é esse veto? Que os detentos, eles ainda podem sair, os detentos em regime semiaberto, eles ainda podem sair em datas festivas e feriados, que são as datas familiares, né? Mas então, se eles ainda podem fazer isso, por que nós temos uma lei de saidinhas? Será que essa lei é mais ampla, aborda outros pequenos temas dentro da própria lei? Então hoje o Dr. Nabuco vai trazer todas essas informações aqui pra gente. Como de costume, antes de começar, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Investigação Criminal, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, e estou vestindo uma camisa social preta, uma calça cinza e um tênis preto. Eu estou sentado em uma cadeira azul. No centro do nosso estúdio, 2 canecas e uma mesinha. Nosso convidado, Dr. José Nabuco, tem cabelo curto grisalho, pele branca, não usa barba, usa óculos, está vestindo uma camisa social cinza, um paletó cinza escuro, uma calça jeans azul e um sapato social preto. Atrás de nós, uma luminária e uma grande televisão que ficam passando as imagens do quadro Que Lei é Essa? Doutor Nabuco, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. É um prazer te receber aqui. Gosto muito de conversar com um especialista, principalmente de um tema tão importante e que todas as pessoas, leigos, cidadãos, políticos, precisam entender. O tal das saidinhas. Aqui nós temos uma lei que volta para os holofotes, na verdade um projeto de lei que volta para os holofotes, volta para o nosso objetivo central de sociedade, que acontece logo após a morte de um policial militar em Minas Gerais, no dia 6 de janeiro de 2024, quando o criminoso é uma pessoa que estava ali gozando do benefício da saidinha. Então esse projeto de lei já existe desde 2022, foi meio que engavetado e agora volta ao centro das discussões. E aí eu quero te perguntar de prontidão, o que muda? Temos agora uma lei, a lei das saidinhas. O que muda? Como que era o nosso cenário sem essa lei e como é agora o cenário com a lei das saidinhas? Muito bom. Bom, Léo, obrigado mais uma vez por estar aqui me convidado para participar desse programa, agora no quadro Que Lei é Essa? E é uma oportunidade interessante para a gente explicar essa questão da lei de execução penal. Bom, o projeto de lei tinha como principal motivação, principal objetivo, justamente a revogação das saídas temporárias na hipótese de encontros familiares. A gente fala muito nos feriados, mas a finalidade da lei é permitir o encontro familiar, a convivência familiar do preso em regime fechado. Então nós tínhamos um projeto que modificava a lei de execução penal. A lei de execução penal, a nossa lei de execução penal é de 1984, ela veio com a nova parte geral do Código Penal, são 2 leis diferentes, o Código Penal foi mudado completamente em 84, na chamada parte geral, e também foi criada a lei de execução penal, que cuida do quê? Quando se fala em execução da pena, se cuida do cumprimento da pena. Muito bem. Já na lei de 84, nós tínhamos a previsão da saída temporária. Saída temporária, ela ocorre nas situações de regime semiaberto. Então, eu acho que esse é um ponto importante para início de conversa, que a pessoa que está em casa, muitas vezes, vê a saída temporária, dita jocosamente como saidinha, né, de forma tanto quanto pejorativa, e pensa que é para qualquer tipo de regime.
Não é. Nós temos na execução da pena 3 formas de cumprimento da pena, os chamados regimes de cumprimento de pena. O regime fechado, o semiaberto e o aberto. Quando nós pensamos em prisão, a imagem que nos vem à mente é do regime fechado. É aquela situação de cela, de cadeia propriamente, de penitenciária, presídio, os nomes variam, mas é sempre o regime fechado. O regime semiaberto, ele é intermediário e ele é um regime em que você tem menos intensidade na restrição da pena. Essa é a ideia. Então, a lei de execução penal, ela criou as colônias penais agrícolas para o cumprimento da pena em regime semiaberto. Isso foi uma coisa pensada em atividade laborativa, o sujeito ia trabalhar no campo, etc., o que com a urbanização não tem muito sentido. Mas, de qualquer modo, é um regime de cumprimento de pena menos intenso. Ele trabalha dentro do próprio local, do sistema penitenciário, deveria ser assim, e ele cumpre, portanto, o regime semiaberto dessa forma. Ele pode estar em regime semiaberto porque começou no fechado e progrediu, ou pode, dependendo da quantidade da pena, da condição dele ser ou não reincidente, ele pode iniciar em regime semiaberto. Então, para o regime semiaberto, entendam, quando o sujeito já não tem a mesma intensidade de privação de liberdade. Ele já tem possibilidade de trabalho, é diferente, pode ter trabalho externo, pode ter estudo fora do presídio, e ele tem também direito à saída temporária. Na verdade, a lei fala em 3 hipóteses: para convívio familiar, para estudo, ou para qualquer situação que possibilite, que estimule a ressocialização. Na realidade, na prática nós temos para estudo a saída temporária e para a convivência familiar, que são estabelecidos de forma genérica, datas específicas, 5 saídas temporárias durante o ano. Então, Dia das Mães, dos Pais, e Natal, esse tipo de situação, para permitir o convívio familiar. Então, existe uma certa dramatização disso, porque você pega casos pontuais e as pessoas ficam com receio, com medo. Falam, nossa, ele está cumprindo um latrocida que está cumprindo pena em regime fechado, vai sair em saída temporária, vai cometer outro latrocínio. Não é bem assim. Primeiro, porque não tem direito à saída temporária quem está em regime prisional fechado. É só quem está em regime semiaberto, perdão. Desculpa te interromper. Claro. Não tem o direito quem está em regime fechado agora com a lei ou isso desde sempre? Desde sempre. Perfeito. Sempre foi instituído para o regime semiaberto. Perfeito. A lógica da lei é que o cumprimento da pena ele tem que ser gradativo. Ao mesmo tempo que é como se o Estado tivesse em 2 mãos. Né? O Estado tem 2 mãos. Uma mão severa, que aplica a pena, e uma mão que oferece um benefício. Por que isso? Né? Muita gente olha esse benefício da progressão de regime, do livramento condicional, da saída temporária, e parece simplesmente uma benevolência, né? Uma tolerância, uma falta de rigor no cumprimento da pena. Não é isso. Você oferece um benefício para estimular o que se chama de ressocialização. Ou também se fala em reinserção social. É uma adaptação, podemos usar essa palavra, uma adaptação daquela pessoa que está no regime prisional e gradativamente ele ganha a liberdade. Então nós temos que entender que se eu acabo com a saída temporária, ele quando é colocado em liberdade, isso é de forma abrupta. Ele não passou por esse período de teste. Né? Observe que isso se ele tem saída temporária e comete um crime, comete uma falta, isso interfere na progressão, no fim da pena, na progressão para o regime aberto. Então tudo isso é importante para que a liberdade venha de forma gradual e que permita a readaptação do sujeito que está vivendo no sistema prisional para viver em liberdade. Então me parece que o veto foi vetado nessa parte, a mudança no artigo 122, o projeto de lei revogava o inciso 1 e o inciso 3 do artigo 122, esse veto do presidente da República me parece adequado, porque não era uma boa saída você acabar com a saída temporária para o convívio familiar. Né? Um outro ponto que me parece interessante é que se cria muito pavor social. Né? Esses movimentos de recrudescimento da pena, ele pega normalmente casos pontuais, cria uma dramatização dessa violência, desse quadro, e daí estimula e cria uma ideia de que isso é o grande problema da execução da pena no país, quando não é.
né? Se nós pensarmos, por exemplo, os programas de TV muitas vezes mostram as pessoas que não voltaram, saíram na saída temporária e não retornam ao sistema prisional. Que é o que mais dá esse pavor para a sociedade. Mas qual é o percentual disso? A política pública ela tem que trabalhar com estatística e não com casos isolados, por mais que esse caso isolado seja dramático, né? 95%, são dados da Defensoria Pública, 95% das pessoas em São Paulo que saem em saída temporária retornam. Então é engraçado que eu pego os 5%, pego em números absolutos, falo, tantos presos não voltaram. Tá, será que a notícia não é que 95% voltou? Né? Esse percentual, esse número significativo, esses presos, a sua grande maioria, mais que 95%, retornaram ao sistema prisional. Aí eu te questiono, doutor, trazendo aqui a sua opinião, tá? Para a gente discutir mesmo. Você acredita que esse veto é bom, olhando numa forma geral para a sociedade, para o poder público, enfim. Mas você acredita também que essa ressocialização, de fato, ela acontece na prática? Esse preso que tem o direito, que pode gozar do benefício da saída temporária, ele de fato tem essa convivência com a família? Ele vai para a família? Ele volta para a casa dos familiares? Olha, é difícil a gente saber estatisticamente, mas você tem formas de exigir que isso aconteça, por exemplo, exigindo o fornecimento do comprovante de residência, da onde a pessoa está. Aqui em São Paulo se exige também o pagamento do transporte, o depósito do transporte, para que a pessoa realmente tenha condições de ir para sua casa, o que inviabiliza para muita gente, porque hoje você tem presídios no interior e longe do local em que a pessoa mora, às vezes Sim. Inviabiliza. Mas, enfim, estatisticamente, nós não temos dados muito seguros é difícil ponderar isso. Isso funcionou para quantas pessoas, etc. Né? Mas, de qualquer modo, eu, com a minha experiência de advogado, já vi de tudo. Né? Se você vê pessoas que realmente saem e praticam crimes, mas você vê também gente que está desesperada, que cometeu um crime, aquilo foi um ato isolado na vida dele e quer voltar ao convívio familiar, ao convívio social. Né? Eu me recordo de um preso, por exemplo, que tinha acusado de roubo, condenado por roubo, não era santo, não era primário, etc. Mas ele, na saída temporária, ele falava, às vezes eu penso em não voltar porque é tão ruim lá, mas eu volto porque eu quero me livrar disso, quero recomeçar minha vida. Isso já faz muito tempo. As notícias que eu tenho dos familiares, com quem eu mantive ainda contato, é que ele está trabalhando, nunca mais praticou crime, nunca mais foi processado e por aí vai. Então nós temos... É muito heterogêneo isso, né? Existem, de fato, pessoas que voltam e cometem crime, saem e cometem crime de latrocínio durante a saída temporária. Mas, estatisticamente, isso não é significativo. Pelo menos ninguém demonstrou isso. Né? E a discussão dos projetos de lei, eles trabalham sempre assim, ninguém fala em estatística. Se fala simplesmente num caso isolado, e isso leva a essa dramatização do crime, e gera pavor social, pavor no público, né? Sim. Doutor, é importante também trazer aqui que quando esse preso ele goza da saída temporária, ele já está em regime aberto, já muitas vezes progrediu do regime fechado para o regime semiaberto, ele vai gozar dessa saidinha temporária, né? É importante ressaltar que ele tem responsabilidades a serem cumpridas, ele não é simplesmente jogado de volta na sociedade. Ele tem uma série de coisas que ele tem que demonstrar quando ele retorna para a prisão, não tem? Sim, ele tem que cumprir condições, né? Ele não pode ir em qualquer lugar, tem que ir na casa dos familiares, ficar restrito a isso. É claro que a gente tem dificuldade para fiscalizar isso. Então, aí entra também uma discussão a respeito do projeto de lei, que aí não foi vetado pelo presidente, que estabelece que todo mundo em saída temporária deve ter a monitoração eletrônica. Isso, do ponto de vista ideal, seria ótimo, né? Mas nós sabemos que é difícil você ter tantas tornozeleiras. A lei fala em monitoração, poderia ser pulseira, seja o que for, mas se usa a tornozeleira, nós não temos toda essa estrutura para colocar em todo mundo. Mas é evidente que seria uma forma de você monitorar com segurança a pessoa para que ela, de fato, ao ser beneficiado com a saída temporária, que realmente ela esteja com seus familiares, etc., e não frequentando locais que não é o local da sua família, né? Então esse é um dos pontos que muda com a lei. Sim. Com a chegada da lei. Porque o meu questionamento é, se a gente tem esse veto
que na cabeça de muitas pessoas é o principal objetivo da lei e que isso não vai acontecer, o que muda com a lei? A lei mudou nesse ponto, ela estabelece a monitoração eletrônica para o regime aberto, para a saída temporária. Ela também vetou o benefício da saída temporária para os condenados por crime hediondo e para os condenados por crime cometidos com violência ou grave ameaça, como era antes. Antes a proibição era para crime hediondo com resultado morte. Hoje é para crime hediondo apenas. Ou seja, um estuprador que está em regime semiaberto, ele não pode mais Não sair. tem o direito, não tem saída temporária. Entendi. Por exemplo, um caso que ficou muito famoso da Suzane Richthofen, ela saiu no Dia das Mães, né? Ela tinha matado os pais, como é que sai no Dia das Mães e tal. A rigor não deveria ser autorizado, porque o convívio familiar não tem sentido naquele... Me parece que não seria adequado. Mas, de qualquer modo, foi. Passou, ela foi e isso teve muita repercussão. Mas, de qualquer modo, ela, por ter sido condenado por homicídio qualificado, quem é condenado por homicídio qualificado a partir de agora é crime hediondo, isso não tem direito à saída temporária, né? Não teria direito à saída temporária. Mesmo se estiver no semiaberto. Mesmo no semiaberto. Acontece, veja só, há um ponto aqui importante. Se você perguntar, mas espera um pouco, ela já tinha cometido crime com resultado morte, crime hediondo com resultado morte. É que vale a data do crime e não a data do cumprimento da pena. Então, mesmo com a mudança da lei de execução penal, então, a partir de agora, quem cometeu crime hediondo, mesmo sem resultado morte, não tem direito à saída temporária. Ok, mas a pessoa está cumprindo pena, o crime foi cometido antes da vigência da lei, isso não interfere na situação dele. É só para as pessoas que cometem crime daqui para frente. Era isso que eu ia te perguntar. A lei não retroage. Não pode retroagir para prejudicar. E sempre conta-se a data do fato e não do início do cumprimento da pena, da sentença, etc. Perfeito. Para ficar mais fácil a explicação, se nós tivermos aqui uma pessoa que cometeu um estupro em fevereiro de 2024, quando ela progredir para o regime semiaberto, ela tem direito. Tem direito. Porque a lei começa em abril. Isso. É isso. Exatamente, sim. Aí, se tivermos um estuprador em maio e daqui um ano ele progride para o regime semiaberto, ele não tem direito. Não tem direito, não terá direito porque a lei veta. Perfeito. Em relação a esse veto, doutor, dos feriados, das datas comemorativas, das datas familiares, nós ainda vamos passar por uma aprovação dos deputados e senadores, é isso? Ou seja, eles podem derrubar ou manter a decisão do presidente, é isso? É assim que funciona? Sim, qualquer veto que tenha sido feito em lei pode ser derrubado, chama-se derrubar o veto. Você tem que ter uma maioria qualificada, é muito mais difícil derrubar o veto do que aprovar, né? Se você aprova por maioria simples uma lei, para derrubar tem uma maioria qualificada. Então, é mais difícil que se derrube. Mas caso seja derrubado o veto, o presidente não pode fazer nada, né? É sancionado por lei. Vira lei, melhor dizendo, e será sancionado ou pelo presidente ou pelo presidente do Congresso. Perfeito. Mas é interessante contar para as pessoas que a lei já está valendo. A lei está valendo, mas ela não tem a proibição da saída temporária, porque foi vetado. É isso. E aí, se tiver essa mudança, nós temos essa mudança que vale a partir do dia que for sancionado com o veto. Perfeito. E aí agora eu te pergunto, vamos supor, né, levantar hipóteses aqui. Temos a aprovação dos deputados e senadores para derrubar o veto. Na sua opinião, o que isso significa para a sociedade, o que significa para o poder público e o que significa para os presos? Bom, para os presos significará um grande problema, porque, evidente, ele não terá direito à saída temporária. Eu acho que, do ponto de vista da política criminal, nós teremos um grande problema, que isso, na prática, muitas vezes, é a diferença entre regime fechado e semiaberto. O regime semiaberto, ele, como eu disse, ele foi idealizado se pensando em colônia penal agrícola ou industrial, etc., mas não se constrói sistemas adequados para o cumprimento do regime semiaberto. Em muitos locais, eu já vi até jocosamente sendo chamado de regime aberto fake, porque você na prática não tem diferenciação. É uma ala do presídio que recebe lá o nome de sistemas de regime semiaberto. O que vai diferenciar é que o semiaberto tem a saída temporária. Se você proíbe a saída temporária, no fundo você equipara duas situações desiguais, né?
Eu tenho direito ao semiaberto, mas na prática Não isso posso se sair. equivale ao fechado. Não posso ter Entendi. direito à saída temporária. Me parece um erro grave, né? Então, assim, eu insisto nesse ponto. A saída temporária ela é socialmente adequada, ela é, do ponto de vista da política pública, uma medida adequada. Tratar isso como o grande inimigo da segurança pública é um erro, né? Por outro lado, se for aprovado, houver a derrubada do veto, isso passa a valer, ela acaba sendo proibida a saída temporária para o convívio familiar, e daí os parlamentares vão encontrar uma nova panaceia, um novo inimigo, e vão ficar batendo nisso, que nosso país depende disso, esse é o grande absurdo, etc. E você começa a perceber que isso, no fundo, é uma exploração do medo, sobretudo. O medo é uma coisa muito forte. Nós temos medo de sair na rua, nós temos medo de violência, e a exploração da violência, dessa dramatização da violência, é adubo para muita gente, né? É voto para muita gente. Muita gente vive disso, vive dessa exploração do medo e tem voto dessa forma. Então nós vamos passar agora, se isso ocorrer, a derrubada do veto, você pode ter certeza que terá um novo inimigo da segurança pública, que será algum benefício, alguma coisa assim, haverá um grande movimento para isso. E infelizmente isso no fundo é um grande retrocesso. Quando nós temos que pensar em ter um avanço na investigação criminal, na forma técnica de se investigar, na polícia científica, avançar nesse sentido, nós ficamos sempre pensando em recrudescimento da pena, aumentar a pena, tirar benefício. E a prática mostra, se isso fosse viável, nós temos a terceira população carcerária do mundo. Se a prisão fosse essa solução, nós não teríamos tantos crimes no Brasil. Então, o foco é errado. O foco, na verdade, é uma demagogia penal, porque, na verdade, é uma exploração do medo e não é, na verdade, algo que se pretende, que tenha como objetivo a resolução da questão da segurança pública. Certo. Em relação ao número de saidinhas, doutor, isso é especificado na nova lei? Era especificado quando não tínhamos a lei? Quantas vezes o preso em regime semiaberto ele poderia gozar desse benefício? A lei fala no artigo 122, de modo genérico, saída para o convívio familiar, né? E você tem na prática a escolha, estabelecimento de 5 datas. E tem outras regras que podem ser estabelecidas administrativamente. A lei, se você olhar o 122, 123 até o 125 da Lei de Execução Penal, ela é bastante genérica, né? E daí você tem regras administrativas que variam de acordo com o Estado da Federação. Isso muda alguma coisa para a nova lei? Não, isso não muda. Continua valendo essas 5 saídas. Isso. E essas 5 saídas cada saída tem um número específico de dias que pode ficar fora. Isso, vai ser estabelecido de acordo com a data, né? Legal. Em relação ao exame criminológico, doutor, isso eu quero que a gente bata forte aqui para você nos explicar. O que é exame criminológico? Por que ele entra agora tão em ênfase com a nova lei? A lei, ela estabeleceu que agora, para ter direito à saída temporária, para ter direito à progressão de regime, você tem que obrigatoriamente ter o exame criminológico. Muito bem, isso aparentemente é uma coisa salutar, né? Você tem uma regra que estabelece agora que vai ter um parecer psicossocial, assistente social, psicólogo, psiquiatra, vão avaliar o preso e vão fazer uma avaliação sobre ele. Na prática, a gente começou a perceber, não é na prática, na verdade, isso tinha sentido em 1984, se pensar nisso, mas com o tempo os estudos mostram que a lei quer algo que é impossível. A lei fala assim, que nesse estudo vai ser analisado, fazer um prognóstico de se ele pode ou não delinquir. Como é que um psicólogo pode falar isso, né? Você tem casos específicos que o sujeito se mostra muito violento, ele verbaliza que pretende praticar novo crime e tal, mas a maioria dos casos não dá, não é viável. Então hoje é bastante criticado pelos estudiosos da execução penal, da criminologia, é bastante criticado o exame criminológico. Ele tem um lado sedutor porque parece algo científico, mas na realidade o psicólogo tem dificuldade de estabelecer isso. Se alguém fazer um prognóstico, é provável que ele volte a delinquir ou não, né? Então acaba sendo também uma coisa ilusória. Mas mais do que isso, a grande crítica que se faz à lei é que esse projeto ele ignora a nossa realidade. De um lado você pega alguém que fica falando o tempo todo, olha, eu conheço como é o mundo,
eu peguei um caso específico e estou explorando isso, então eles falam que os estudiosos não conhecem, que ele conhece as ruas, mas na realidade, quem apresenta esse projeto não sabe como é a realidade da execução da pena. E não sabe que nós não temos uma estrutura suficiente para fazer tantos exames criminológicos. Não temos psicólogos, psiquiatras. Exato. Né? Então, assim, acaba sendo uma coisa ilusória. De novo, fica lá no papel uma coisa que não tem como ser cumprida. Que aí entra em concordância com aquilo que você trouxe agora há pouco. Talvez não seja o caso de endurecer pena, de aprovar aí o fim das saídas temporárias, mas sim começar a tratar a base e a prática. Ter mais psicólogos, ter mais psiquiatras, sim, melhorar o trabalho da Polícia Civil, melhorar a investigação como um todo, dar mais ferramentas e tecnologia para a Polícia Científica. Exato. E Polícia Científica, sobretudo, é algo que me parece fundamental, assim, aumentar a eficácia da investigação criminal. E não, o que nós temos é uma grande defasagem, esse é um grande problema, entre os crimes praticados e aqueles que são de fato apurados, né? Então, se a gente pegar o exemplo, por exemplo, da questão do jogo de bicho, a maior máfia no Brasil são os banqueiros do jogo de bicho no Rio de Janeiro. É um negócio impressionante, tem um documentário a respeito disso, é uma estrutura muito forte, muito violenta, muito bem organizada, com pactos entre os chefes e assim por diante. É uma estrutura classicamente mafiosa. Então a gente fala da máfia italiana, da Camorra e por aí vai, a gente assiste o Poderoso Chefão, e isso tudo é muito parecido. Né? Até pessoas caricatas e assim por diante, né? Um sujeito muito simpático e tal, mas que é capaz de mandar matar e assim por diante. Ora, adianta a gente aumentar a pena para esse tipo de crime? Se esse tipo de crime, outro dia eu vi caso de alguém que estava monitorando, tinha como segurança policiais que monitoravam uma investigação feita pelo GAECO. Usava a estrutura do Estado para monitorar uma investigação feita por promotores de justiça contra um banqueiro do jogo do bicho. Né? Então vejam, nosso problema não é uma questão legal, é uma questão de estrutura do Poder Executivo para investigar e punir essas pessoas. Todo mundo chama esses caras de banqueiros, de bicheiros, etc., mas estão na liberdade. Né? Quantas mortes não foram praticadas? Quantos policiais não deixaram a polícia e passaram a trabalhar para eles como executores? O Rony Lessa é um exemplo, que está preso pela morte da Marielle. O Adriano Guimarães, acho, né? Agora eu esqueci o sobrenome dele, mas de qualquer modo, Capitão Adriano é uma pessoa que também saiu da polícia e passou a trabalhar para os banqueiros do jogo do bicho. Então, assim, é a lei que falta? É problema legal? Né? Essas pessoas foram condenadas e na saidinha cometeram crimes de homicídio? Nada disso. É uma questão realmente de eficácia na apuração. É esse o nosso problema, e aí entra a Polícia Científica, que tem um papel importante. Nós temos que avançar nisso. Temos tecnologia, o que falta é uma estrutura mais adequada para ampliar isso para todos os casos. Né? Perfeito, doutor. Esse veto que nós falamos aqui, né, foi sugerido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, que é o Ricardo Lewandowski. E, assim como ele, você acha que se todo o texto da lei, inclusive essa proibição das saídas em dias familiares, se todo esse texto ele fosse sancionado integralmente, você acha que de fato fere a Constituição em relação à dignidade humana? O problema da dignidade humana é que ela é uma norma de baixa densidade normativa, que se diz, né? É muito vago, né? Eu acho que é mais problemático essa questão, a proibição da saída temporária, no que se refere à individualização da pena. Você não permite a individualização da pena porque você tira os benefícios e equipara tudo. Quando você faz uma equiparação na execução da pena e retira benefícios de progressão de regime, de saída temporária, etc., porque a gente tem que lembrar, enfatizar que a saída temporária é cabível para quem tem bom comportamento, né? Se não tiver, a pessoa comete falta no presídio, etc., não terá direito ao benefício. Então é importante esse tipo de benefício para você fazer a distinção. Aquele que no sistema prisional tem um cumprimento de pena de forma inadequada, comete falta, pratica rebelião, é insubordinado, ele não terá um determinado benefício em comparação com aquele que tem um bom comportamento.
Isso é o que se chama de individualização da pena. Você pega o indivíduo e considera o cumprimento da pena dele como ele está cumprindo aquela pena. Quando você equipara todo mundo é igual no cumprimento da pena, no sentido que todos terão um benefício ao mesmo tempo, você não individualiza a pena. Me parece, então, que poderia ser taxado de inconstitucional com base nisso. Na dignidade da pessoa humana, é um discurso bonito, mas eu acho muito vago o termo para permitir esse tipo de conclusão. Certo. Vamos supor que nós temos um preso que goza desse benefício, está em saída temporária, ele comete um crime e é capturado, tá? Ele vai ter direito novamente à saidinha lá na frente? Não, não tem. Ele não terá, porque ele cometeu um crime durante a saída temporária, ele perde esse benefício, não terá direito ao cumprimento, no cumprimento da pena, a um novo benefício, porque ele não teve bom comportamento. Inclusive, se daqui 2 anos ele progredir para o semiaberto, ele não vai ter direito. Não vai ter direito. Porque se já estava no semiaberto, ele foi capturado, ele volta para o fechado, certo? Sim. Aí ele progride lá na frente de novo para o semiaberto, ele não tem direito. Não tem direito. Perfeito. Voltando um pouquinho naquela história de que se conseguirem derrubar esse veto, o semiaberto seria muito parecido com o fechado, eu quero traçar esse cenário. Qual seria o benefício do preso que estivesse no regime semiaberto caso derrubem o veto? O preso está no regime semiaberto. Qual é a diferença desse preso do regime semiaberto, sendo que ele não tem mais direito à saidinha, para o preso do regime fechado? Bom, ele pode ter daí a saída temporária, isso não está no projeto de lei para estudo. Perfeito. Permanece, ele não terá para essa saída temporária. O que eu afirmei, o que se afirma até numa nota técnica da Defensoria Pública, do IBCCRIM, da Associação do Juiz para a Democracia, é que na prática, em algumas situações, o regime semiaberto está muito parecido com o regime fechado, né? Locais no mesmo local, então você tem uma mudança simplesmente de setor, de ala, e aquela ala passa a ser o regime semiaberto. Então, na prática, a diferença acaba sendo a saída temporária. Você vetando isso, proibindo isso, acabaria havendo uma equiparação nesse sentido. Mas no regime semiaberto, o preso não tem direito a sair em alguns dias que não são datas comemorativas, datas festivas, familiares? Então, mas a saída temporária, ela existe em 3 situações. Para convívio familiar, para estudo, a saída temporária. E para a lei usa uma fórmula genérica no inciso 3 do 122 para qualquer situação que permita, que possibilite, que seja valiosa para a reinserção social. Perfeito. Essas duas foram proibidas pelo projeto de lei, né? O inciso 1 e o inciso 2. Restaria apenas para trabalho e para estudo. Seria só isso. E aí o preso ele sairia para trabalhar, estudar e voltaria para o presídio à noite. Normalmente é assim que funciona, né? Depende. O regime semiaberto, ele pode ter trabalho externo, né? Autorização para o trabalho externo. Mas não é obrigatório, né? Então depende da situação concreta. Muita gente confunde regime semiaberto com aberto. O aberto seria cumprimento à noite no albergue, numa prisão, num albergue, que seria um sistema prisional em que a pessoa vai lá e dorme, e o cumprimento da pena durante o dia livre, solto, né? Na prática, isso não existe, a prisão albergue acaba virando prisão domiciliar. Muito bem. O regime semiaberto não é ficar preso à noite e sair livre. Isso seria regime aberto. Entende? Um regime semiaberto, ele fica dentro do sistema prisional. Se houver trabalho externo, ele sai para o trabalho, trabalha e volta. Perfeito. Mas isso depende de uma autorização. Perfeito. Ou seja, a lei do jeito que ela está hoje, né, com o veto, etc., do jeito que está hoje, ela enrijece essa progressão de pena. Sim, no regime semiaberto você teria aquela grande vantagem que é a saída temporária, deixaria de existir. Não, mas aí mesmo quem está no fechado agora tem que passar por exames criminológicos, Sim. por avaliações, então, Sim. de alguma forma, ela enrijece Sim. essa possível progressão por parte do preso. Sim, enrijece e, de certa forma, a crítica que se faz é que inviabiliza muito o sistema. Se você tiver muita dificuldade de progressão, na prática isso gera insubordinação, gera rebeliões e assim por diante, né? Não é um bom caminho esse simplesmente tratar, querendo tolher direitos de progressão, etc. De certa forma, nós estamos num sistema progressivo de supressão de direitos e não tem resolvido nada, né? Então, não me parece que seja o caminho.
Perfeito. Doutor Nabuco, mais alguma coisa que você quer trazer aqui para a nossa entrevista? Alguma curiosidade? Algo sobre o tema? Não, acho que basicamente era isso. Acho que deu para abordar vários aspectos aí da lei. Esse é um assunto bastante amplo e de extrema importância, né? Porque isso, querendo ou não, atinge todos nós. Cidadãos, sociedade, poder público, né? Os advogados criminalistas, enfim, todo mundo precisa saber um pouquinho desse tema, porque é isso que você traz pra gente. Qual é a importância da ressocialização? Existe uma importância? Quando que acontece? Quando não acontece? Mas, de fato, e é interessante as pessoas também entenderem a sua opinião e por que você defende essa sua opinião, né? Sim. Para mim é um prazer poder expor isso, essas minhas ideias. Acho que é fundamental a gente tomar sempre cuidado com isso, essa exploração desse sentimento que é o medo. O medo estimula a vingança. E a vingança, ela embora seja um comportamento humano, ela não é algo adequado como política pública. Não é assim que uma sociedade vai resolver suas mazelas, né? Antes de finalizar, você acha que o poder público pode utilizar de algum outro meio para fiscalizar, para responsabilizar esses presos em saídas temporárias que se tornam foragidos? Bom, na medida em que eles fogem, têm que ser perseguidos, procurados, né? Não entende bem. Na verdade, assim, eu quero entender assim, ao invés de enrijecer, criar uma nova lei, etc., o que o poder público pode fazer para que, de fato, esses presos em regime semiaberto voltem para o sistema carcerário, cumpram com aquilo que é colocado em prática? Bom, eu acho que, estatisticamente, sempre vai haver o desvio, né? Sempre há desviantes, isso é impossível a gente evitar. Se nós pensarmos que 95% dos presos, eles retornam, eu acho que é uma média estatisticamente muito adequada. Como melhorar isso é difícil. Se tiver monitoramento eletrônico para todo preso, isso talvez aumentasse o número de pessoas que retornassem, né, ao presídio, que retornem ao presídio. Ou iniba que um preso comete um outro crime. Sim. Estando em... Mas de qualquer modo, alguém decidido a fugir, realmente vai lá, corta a tornozeleira e foge, né? Exatamente. Nós não temos como ter uma regra, um sistema 100% eficaz, isso não dá. O criminoso que quer continuar sendo criminoso, ele vai continuar sendo provavelmente, criminoso. Né? Esse é o ponto. Doutor Nabuco, muito obrigado pela sua participação, é sempre um prazer te receber aqui. Nosso canal está de portas abertas. Muito obrigado, Léo, muito obrigado pela atenção e um abraço a todos. Gente, hoje eu conversei com o Dr. Nabuco, ele que é professor, advogado, e por isso fala tão bem, como vocês puderam ver. Nos trouxe todas essas informações aí sobre o fim das saidinhas, essa nova lei, inclusive os detalhes, né, as profundezas da lei, como era, como que fica a partir de agora. E essa lei, ela surge nos holofotes, vem em grande evidência novamente neste ano, depois que o PM Dias, né, foi morto depois de uma perseguição por um criminoso que estava gozando do benefício de saída temporária. Esse crime aconteceu no dia 6 de janeiro de 2024. Nós vamos ficar atentos a todas as novas atualizações da lei, se vai ter a derrubada do veto, se vai ter a aprovação do veto, o que acontece com uma coisa ou outra num novo cenário, mas por enquanto o que temos é isso, uma lei já sancionada e uma lei que traz todas essas novas informações, esses detalhes que o Dr. Nabuco trouxe no decorrer da nossa entrevista. Muito obrigado à participação de todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar pra gente ou também pelas redes sociais do Dr. Nabuco. Muito obrigado, eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um Que Lei é Essa. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.